obrigado pela sua companhia. Se você apoia o presidente Jair Bolsonaro, você também está fechado por um Brasil melhor, sabe que esse canal tem esse objetivo, é um canal onde nós trazemos notícia e também a nossa opinião, então não se incomode achando que nós estamos aqui somente para enrolar ou delongar, não. Estamos aqui, o objetivo é mostrar aquilo que é feito pelo nosso presidente, rebater a grande mídia, infernizar esses esquerdistas e mostrar que nós estamos fechados com o presidente. Deixe seu comentário também, é importante. Por gentileza, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, mas vamos às notícias, meus amigos. Ninguém gosta de ditador, ninguém gosta de autoritário, nós estamos todos revoltados com as atitudes arbitrárias de Alexandre de Moraes, mas eu quero compartilhar com vocês aqui 3 iniciativas que ele não esperava que fosse acontecer, achando o senhor Xandão do STF, o imperador, se achando o máximo, achando todo poderoso, deu um tiro no pé quando mandou prender o Bob Jeff, daquele jeito, de forma inconstitucional, passando por cima da lei, não respeitando a PGR. O próprio PGR se manifestou dizendo que não foi respeitado a decisão deles, que é censura, a decisão da PGR, que Moraes pratica uma censura prévia. Mas vamos aqui às ações que já foram tomadas e outras que ainda serão tomadas, mas o presidente precisa de todo o nosso apoio para fazer aquilo que precisa ser feito. Mas vamos lá, aquilo que foi as iniciativas. A primeira iniciativa, que já adianta bem, já coloca o Moraes num beco sem saída, Bolsonaro anuncia que vai pedir o impeachment de Moraes e de Barroso. O presidente Jair Bolsonaro, logo após, no dia seguinte à prisão de Roberto Jefferson, se manifestou dizendo que levará, e agora surge a notícia que ele descerá a rampa do Palácio do Planalto junto com todos os ministros para entregar na mão do senhor Rodrigo Pacheco o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Isso é importantíssimo, porque se o Pachecão, sujeito omisso, não cumpriu seu dever constitucional, ele mostra para todo o Brasil que ele está dando brecha para que o presidente possa agir e punir esses ministros que estão rasgando a nossa Constituição. Se não bastasse, tem mais esta outra notícia aqui, outra ação contra o senhor Alexandre de Moraes. A defesa de Roberto Jefferson vai denunciar Moraes aos tribunais internacionais. O advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha, responsável pela defesa do presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Roberto Jefferson, preso na última sexta-feira por ordem do ministro do Supremo Tribunal Alexandre de Moraes, declarou que irá denunciar o ministro a um tribunal internacional. Nós já estamos preparando para a próxima semana uma denúncia na Organização dos Estados Interamericanos contra os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, disse o advogado. É importante uma decisão como essa, uma ação como essa em cortes internacionais, porque todos mundo afora ficarão sabendo que há um ditador aqui e que precisa ser parado imediatamente, e está chegando a hora. Outra decisão importante: advogados se unem em defesa de Jefferson, afronta censura flagrante inconstitucional. Mais de 100 advogados se uniram para fazer um habeas corpus coletivo, um habeas corpus em favor do Bob Jeff, porque foi clara a censura, é perseguição política, como foi feito com Daniel Silveira, como foi feito com Oswaldo Eustáquio e entre outros que o senhor, o magnânimo Alexandre de Moraes mandou prender. Roberto Jeff foi o mesmo caso, e agora ele enfrenta uma ação de 100 advogados contra ele, com um pedido de habeas corpus impetrado na OAB em favor da liberação do Roberto Jefferson. Claro que nós sabemos que, como Alexandre de Moraes não respeita mesmo as leis,
age contra a Constituição, não respeita nem PGR, ele não respeitará esses advogados. E isso só aumenta a lista de abusos de Alexandre de Moraes, do seu autoritarismo, que certamente culminará numa punição que ele nunca mais vai esquecer. É o que nós esperamos. Dia 7 vai ser gigante. Acompanhe aí a convocação da deputada Carla Zambelli. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli. Hoje é dia 15 de agosto de 2021. Eu estava vendo as minhas lembranças no Facebook e há exatos 6 anos, dia 15 de agosto de 2015, a gente estava chamando o povo para as ruas. E eu vou pedir para que você veja esse vídeo até o final se você for um patriota, se você for cristão, se você for conservador. Se você tiver votado no presidente Bolsonaro, pode estar até meio chateado com ele, não tem problema não. Peço que você veja o vídeo assim mesmo. Essa pandemia mexeu muito conosco, mexeu muito com o povo brasileiro, mexeu muito com o mundo. E o presidente Bolsonaro não teve sorte, né? Como diz o Tarcísio, a gente começou com aquela tragédia de Brumadinho que tomaram muitas vidas das pessoas, né? Enfim, muitas pessoas perderam seus familiares ali. E o Brasil perdeu muito com tudo isso também, financeiramente falando, assim como a pandemia agora. Muita gente faleceu e financeiramente isso também foi ruim para o país. Sofre a saúde e sofre a economia, apesar do presidente ter tentado cuidar das duas coisas desde o começo. E eu estava falando da lembrança de vocês para poder pedir que vocês se recordem de algo, porque muita gente está sendo massa de manobra da esquerda sem saber. A gente tem muita contra-inteligência no nosso país. A esquerda usando a direita para dividir a direita, para dividir os conservadores. E a primeira coisa que a gente tem que parar de dizer hoje, nesses dias aqui, de como estão as coisas, é em esquerda e direita. Porque não importa se você conhece, se você não conhece, se você é esquerda ou se você é direita, não importa a sua trajetória política, ou o que você pensa, ou até se você gosta ou não de política. O que importa é que hoje existe o certo e existe o errado. Existe o certo a se fazer no Brasil e existe a falta de liberdade, as pessoas que não pensam na democracia, que não pensam na nossa Constituição e que estão tomando atos arbitrários, sendo autoritários com o povo brasileiro. Lá em 2011, 2012, quando a gente começou a sair para as ruas e montou o movimento nas ruas naquela época, a gente queria tirar o PT do poder, mas não era bem isso, a gente não sabia muito bem através de que instrumento, a gente queria só que parassem de roubar, na verdade. E a gente percebeu isso lá em 2015 já, quando a gente apresentou o primeiro pedido de impeachment, ainda sobre a culpa de Dilma Rousseff em Passadina, depois com as pedaladas. Mas fato é que há 6 anos a gente estava chamando para a manifestação de 16 de agosto de 2015, em que fomos para as ruas pedir fora PT já naquela época. Ora, mas se a gente queria fora PT naquela época, por que tem gente agora dizendo vamos tomar o poder? Ora, se tomar o poder é uma coisa de esquerda, é uma coisa de esquerdista. Aí eles falam, vamos tomar o poder independente de eleições. Lembra de José Dirceu? Pois é. Então, por que tem gente falando isso? Parece que é meio automático, meio sem querer. A gente já está no poder através do presidente Bolsonaro. Lembra quando ele fez assim na faixa e falou, é de vocês? Ele continuou pensando assim, ele continuou sendo essa pessoa que diz que a faixa é nossa. Finalmente temos no poder uma pessoa que pensa no bem do Brasil, e se nós não tivéssemos essa pessoa hoje no Brasil, lá na presidência da República, nós não teríamos passado pela pandemia como passamos, criando 1 milhão de empregos e subindo 1,2% do nosso PIB no primeiro trimestre de 2021, no meio da pandemia, na segunda onda, grande onda. Então por que tem gente dizendo vamos tomar o poder? Para justamente fazer você ficar contra o presidente Bolsonaro. Ah, mas ele está muito frouxo, né? As pessoas estão sendo presas. Com certeza, é algo muito grave que está acontecendo. Um colega meu foi preso, Daniel Silveira, e está preso ainda, injustamente. Sim, porque ele tinha imunidade, assim como eu tenho. Eu estou sendo investigada também nas fake news, junto com vários amigos meus, atos antidemocráticos. As manifestações pró-previdência, reforma da Previdência, lembra disso? Até o pacote anticrime, que a gente foi para as ruas pedir a aprovação do pacote anticrime, está lá, como se fossem atos antidemocráticos.
Mas a esquerda derrubando tudo, queimando pneu, queimando estátua, não, isso não é ato antidemocrático. A esquerda jogando tinta vermelha na frente do prédio da Carmen Lúcia, lembra disso? Ou a esquerda pintando o Palácio do Planalto, até o próprio STF, não, isso não é ato antidemocrático. Ato antidemocrático é a gente sair nas ruas, não quebrar nenhuma vidraça e acusarem a gente de fazer parte de uma organização criminosa. O último processo, o último inquérito que abriram é a respeito disso. É prazer, eu faço parte de uma milícia. Pois é. Alguns ministros do STF estão decidindo contra o povo brasileiro. E eu sou uma das pessoas prejudicadas. E vocês sabem o quanto eu lutei contra decisões arbitrárias e que abrem precedentes perigosíssimos. Decisões de ministros do STF. Eu não ataco a Suprema Corte. A Suprema Corte deveria ser um lugar que representasse a justiça, a verdade, a Constituição Federal. Mas infelizmente a gente olha e não se vê representado naqueles ministros. Mas o que fazer então? Fazer exatamente o que o presidente Bolsonaro está fazendo. Apresentar instrumentos democráticos dentro da Constituição para tirar pessoas que eventualmente tenham cometido crimes e usurpado do poder. Ele vai apresentar nessa segunda-feira, dia 16 de agosto, 2 pedidos de afastamento, de impeachment, de 2 ministros do STF. Os porquês você pode ver em outro vídeo, mas basicamente eles usurparam do poder. Cometeram crimes dentro das atividades deles, dentro de decisões que eles não deveriam ter tomado da forma como tomaram. E o que a gente tem que fazer então? A gente tem que ir para as ruas, de forma democrática, de forma correta, dia 7 de setembro. Bom, essa data é muito importante para mim, pessoalmente, porque a gente montou o movimento nas ruas dia 7 de setembro. Foi a primeira manifestação de 2011, vai fazer 10 anos. E nessa comemoração de 10 anos eu quero estar de novo, como nos últimos 9 anos, na Paulista. 7 de setembro de 2021, às 14 horas da tarde. E aí dessa vez de forma concentrada, o Brasil todo na Paulista. Nós esperamos vocês lá também, para dizer que nós, através do presidente Bolsonaro, nos sentimos representados. E estamos no poder, sim. E queremos liberdade. Queremos que o Estado de Direito faça valer aqui no Brasil a democracia, de fato. Eu espero vocês nas ruas, dia 7 de setembro, em São Paulo. E dia 8, muita gente vai estar em Brasília. Os caminhoneiros vão estar em Brasília. E eu até queria pedir para vocês, caminhoneiros, que façam sim suas manifestações. E que a gente consegue derrubar uma presidente do poder, como foi Dilma Rousseff, sem quebrar uma vidraça. E lembrem também que tudo que eles querem é que a gente se divida nesse momento. Tudo que eles querem é que o Brasil vá mal, economicamente falando. Lembre disso quando for se manifestar. Nós queremos liberdade. E nós vamos conseguir. Assim como conseguimos todas as outras coisas. A duras penas, mas conseguimos. E esperamos que vocês estejam conosco nas ruas, nesse 7 de setembro, a nova independência do Brasil. Na Paulista, às 14 horas.